Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (7 de agosto, quarta-feira), muito boa tarde para você que está chegando agora, porque o Tempo e Dinheiro está começando a partir de agora. E olha que o tempo, já falando dele, vai continuar seco na região de São Paulo nessa quarta-feira. É o destaque da Folha de São Paulo e outros portais. E o IMET voltou a fazer um alerta sobre a questão das altas temperaturas, mas também com relação à umidade do ar. Na sexta-feira, a gente sabe que vai ter uma queda brusca de temperatura. Esse calor que está hoje não se mantém. A partir de amanhã, entre amanhã e sexta-feira, já tem essa queda brusca, porque vai vir aquele frio intenso, né? Que vai percorrer pelo continente, pelo Brasil, até chegar do sul até o sudeste. A umidade do ar vai estar baixa na maior parte do Brasil, inclusive ontem, Barretos, no norte paulista, registrou a umidade mais baixa do país, o índice de 13%, que também foi medido em Montalvânia e São Romão, ambas cidades em Minas Gerais. Olha só, 13% de umidade relativa do ar. É muito baixo, faz tempo que a gente não vê isso, né, João Batista? Essa secura toda, a gente está esperando a chuva que vem e daqui a pouquinho eu vou mostrar isso também na previsão do tempo. Boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje é um dia de ventania aqui no meu Mato Dentro, interior de São Paulo. Como se diz aqui, viu, Karina? É dia de vento, né? Vento de jogar cisco no bigode do Judas, né? Expressão nova essa. Mas não tá. Olha, a umidade está chegando, né? Está lá no Rio Grande do Sul. Lá em Piratini, a Fabiana Silveira está lembrando que já choveu até 85 milímetros, agora está 16 graus. A frente está empurrando, fazendo essa ventania aqui em torno de São Paulo. Há uma previsão de chuvas para nós, você vai mostrar, entre sexta e sábado, mas não passa de 5 milímetros, 4 milímetros é a previsão. Mas vai abater essa poeira e nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar de dinheiro, também de gente que está atrás de dinheiro, atrás de ajuda, que são os produtores do Rio Grande do Sul, vitimados por aquela enchente de maio, e eles estão nas estradas e nas cidades fazendo protestos, encaminhando a grande manifestação do SOS Agro Rio Grande do Sul, prevista para amanhã em Porto Alegre. Nós temos um número, aí pode botar o vídeo, Gleidson, de 54 municípios. Anunciou e não cumpriu. Virão medidas assim burocráticas, mas nada que vai aliviar a crise por que passa os agricultores. Crise mesmo está na Venezuela, onde, veja a manchete, chavismo reprime com violência setores mais pobres para sufocar críticas à eleição. Antigamente era a classe média que se manifestava, agora a perseguição dos esbirros da ditadura do Maduro é contra os pobres. A chefe de campanha da Corina Machado acabou de ser presa agora de manhã lá na Venezuela e ela gravou a chegada dos esbirros do Maduro. Veja aí a prisão da chefe de campanha da Corina. Ok, ditadura é isso, não é? Esbirros, gorilas, e aí
pegam as pessoas e jogam na cadeia sem nenhuma acusação, sem nenhuma defesa formal. Não tem democracia e tem gente que defende esse regime. O Lula, por exemplo, que continua em cima do muro tentando fazer com que a gente olhe para o outro lado. Lula, acho que não. Bom, vamos voltar aqui ao dinheiro, vamos ver o dólar em tempo real, vamos mostrar o dólar. Hoje está recuando quase 1% depois da subida da segunda-feira do susto, agora 5,60. E quem está assustado mesmo é o produtor de soja no nosso Brasil. Hoje, 6 da manhã, a gente via que a soja ia perder os 10. Deu uma recuperadinha, o gráfico mostra isso, agora 10,06. Um recuo de 0,73% na soja no vencimento de setembro. Beliscou os 10, né? E há uma tendência de romper, infelizmente, e o Vlamir Brandalize vai nos explicar. Agora, aqui sobe bastante é o café, o Sérgio Braga vai trazer aqui os preços do Conilon, entram em uma nova máxima com ameaças de chuvas, aliás, de geadas, no sul de Minas, e com isso a libra-peso do café arábica em Nova York sobe quase 10 cents, sobe 4%, 4,13% de valor a 245,60. Estilingada nos preços do café, assunto para o Sérgio Braga já, Karina Botião. Vamos em frente. Vamos em frente, João. Aliás, eu falei que Barretos tinha a umidade relativa do ar mais baixa do país, foi a segunda cidade. A primeira foi com 8%, Cotriguaçu, no Mato Grosso, está muito seco. Mas vamos com imagens muito bonitas, mandadas pelo Frank Anzai, do grupo Coffee Market. Olha só o pôr do sol na cafeicultura que ele mandou pra gente. O trabalho do nosso produtor rural não para, e que linda essa imagem, muito obrigada por dividir com a gente. Daqui a pouquinho o Sérgio Braga vai falar tudo sobre o cenário do café nessa quarta-feira, mas antes quero exibir a nossa bandeira que representa todos os produtores rurais e representa também cada início de edição do Tempo e Dinheiro com uma mensagem de esperança, de otimismo, de trabalho, que é pelo trabalho que o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Quarta-feira, 7 de agosto, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Tempo e Dinheiro. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. E a maionese desandou, João Batista. O Mercadão segue de olho aí, a safra americana vai bem, as vendas americanas vão mal. O comprador está levando a mão para a boca. O mercado testou os $10. Num dia negativo, estão perdendo internamente, caiu as cotações do mercado nacional. O cavalinho deu uma fugida novamente. Se segurar esses $10 é importante aí para os próximos dias. Se perder, o mercado tende a desabar mais. Já vamos comentar essa situação no Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo a entrada da grande massa polar que vai começar a chegar agora nessa quarta-feira em diante aqui no sul e depois se espalha pelo Brasil. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Olívio, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 28 graus aqui em São Paulo, o céu limpinho, né? Um sol para cada um, por dizer assim. O mercado do boi gordo começa a esboçar uma reação positiva. 10 entre 32 praças pesquisadas pela Scott hoje apresentaram alta. O mercado futuro hoje tem negociações mistas, com exceção a um único vencimento que ainda está lá indeciso, enquanto deve subir nos próximos dias. Essa, pelo menos, a tendência, o viés de alta nessa semana para o mercado do boi gordo. Lá na B3,
As negociações apontam agosto a 238,20, alta de 0,08%. Setembro, R$ 239,05 mais 5 centavos, queda de 0,06%. Enquanto outubro a 244,85, 0,08% de alta. Bate os 246,45 novembro, com alta de 0,06%. Em linha com o mercado, o indicador subiu ontem. São Paulo, 234,70 segundo CPEA, alta da arroba com a referência de 0,13%. 4 praças entre as 32 pesquisadas pela Scott: São Paulo, Barretos, Araçatuba, 223,50, boi comum a prazo já descontado, Acre, 172,50, Espírito Santo, 212, Rio de Janeiro, 221,50. Quanto ao mercado de boi gordo, daqui a pouquinho mais informações, mais cotações e a participação também do Iberville Neto. Vamos ao giro, vamos à Bolsa de Chicago, Nova York, acompanhar as cotações nesse momento. Soja pressionada no vencimento mais curto a $10, mais 5,75, queda de 0,81%. Milho, $4 mais 1,10, recua 0,96%, enquanto o trigo a $5, 37,40, tem queda de 1,03%. Tá aí o café contrato C em Nova York, alta estilingada de 4,17%, bate os 245,88, 245,77, enquanto que o café robusta em Londres tem uma alta de 3,33%, sobe $146 por tonelada a $4.497 por tonelada. De olho no clima, de olho na safra brasileira. O açúcar, 18,08, alta de 1,18%. O algodão, 68,01, alta de 1,07%. O petróleo, alta de 3,21% a $75, 56 o barril. E o ouro, a $2.435,80 por onça Troy, sobe 0,17%. Mercado cambial, o dólar tem ligeira queda hoje em relação ao real, mas bate aí os R$ 5,60, queda de 0,98%. Quanto ao índice Bovespa, na B3, alta de 0,56% aos 126.978 pontos. Dólar em ligeira queda, índice Bovespa em ligeira alta, Chicago pressionada, Nova York em alta e muitas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando. Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Eu sigo aqui agora com as manchetes do agronegócio, com base no portal parceiro, que é a inspiração aqui para o Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas. Preços do café sobem 4% com deterioração das perspectivas de produção do Brasil. Café CPEA. Poder de compra frente a adubo melhora neste final de safra. China ainda mantém embargo à carne de frango do Brasil, dizem autoridades. Arroz. Cotações sobem pelo 4º mês. Algodão. Preços oscilam, mas mantém movimento de recuperação. Olha, o João Batista mostrou na abertura do programa a prisão da chefe de campanha da oposição na Venezuela. Olha só essa manchete da Folha de São Paulo. Checagem aponta indícios de veracidade das atas eleitorais da oposição na Venezuela. É um projeto independente colombiano que verifica informações dos documentos físicos e dos códigos QR de amostragem. Do Estadão, também sobre a Venezuela, Maria Corina Machado acusa Maduro de campanha de terror na Venezuela com prisões e perseguições. Eu vou ler um trechinho do discurso que ela postou nas redes sociais. Não se deixe intimidar, muito menos desanimar, assustar ou desmoralizar por forças obscuras que pretendem fazer com que não nos comuniquemos e semear medo, ruído entre nós. Não permitam, ajudem nossos familiares e vizinhos a não serem vítimas dessa campanha de terror, declarou a Corina, como eu disse, num áudio compartilhado nas redes sociais. Os países da Organização dos Estados Americanos, OEA,
estão articulando uma nova resolução sobre a eleição na Venezuela e sobre essa é a manchete do Globo. Isso porque a iniciativa está acontecendo depois do texto debatido ter sido reprovado por não alcançar os votos necessários. A Gazeta do Povo fala um pouco sobre as consequências dessa questão da Venezuela e o Brasil. Custo Venezuela, apoio de Lula a Maduro pode aumentar a rejeição ao PT nas eleições municipais, que a gente sabe acontecem em outubro. Salário mínimo no Brasil, olha só essa manchete da Folha. O governo Lula está elevando a projeção do salário mínimo para R$ 1.509 a partir do ano que vem. Esse número aumenta R$ 7,00 em relação à estimativa anterior feita em abril e pode pressionar o arcabouço fiscal, é claro. Agora, no STF, manchete da revista Oeste, Toffoli está negando outro pedido para a família Mantovan ter acesso a imagens do aeroporto de Roma, onde Alexandre de Moraes e seu filho teriam sido agredidos por eles em julho de 2023. A família recebeu 15 dias para se manifestar sobre a denúncia feita contra eles. O Notícias Agrícolas repercute uma fala do Aldo Rebelo, falando que o Brasil está vivendo um sério momento de insegurança institucional. E a Folha, mais uma vez, falando da economia. Inflação no atacado dispara com a alta do dólar. A aceleração de preços deve chegar ao varejo também até o fim do ano, se o real não se fortalecer, João Batista. Isso afeta, claro, os mais necessitados, os mais pobres, né? Porque a classe média tem lá as suas aplicações em CDI, né? E consegue se proteger. Quem é assalariado é a barafunda que nós estamos vivendo, por isso é importante, meus amigos, vocês prestarem atenção em nosso editorial, entrem no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, e aí nós estamos com esse título. Nosso editorial de hoje cita exatamente isso. O que está acontecendo com a nossa economia, com o nosso país? Como uma praga de gafanhotos, investem em cima dos cofres públicos e nós estamos vendo a degradação do poder de compra, da sustentação da nossa população. Nós terminamos o nosso editorial lembrando que no ano de 2022, há 2 anos, portanto, nós fechamos o ano com superávit, fechamos o ano de 2022 com superávit de 55 bilhões, um acontecimento raro na nossa história econômica, um feito quase heróico se levarmos em conta as despesas com a pandemia. Vamos imaginar que o Brasil continuasse obtendo superávit e tivesse hoje 120 bilhões, porque vai se acumulando, nós teríamos um montão de dinheiro. Estaríamos em situação de fazer as reformas necessárias, porque não se faz reforma sem dinheiro. Além disso, estaríamos em excelentes condições perante o mundo, com dinheiro em caixa suficiente para incentivos, investimentos em produção e produtividade. Dessa forma, poderíamos escolher onde e em quem investir. Mas não foi isso que aconteceu. A praga de gafanhotos nos atingiu e, inexplicavelmente, os socialistas trouxeram de volta para o governo a irresponsabilidade na administração pública. Hoje, o Brasil está às voltas com total desconfiança na economia, na política, nas relações internacionais, enfim, o pior dos mundos, um caos se aproximando com uma praga de gafanhotos. Antes de encerrar, mais uma notícia que nos mostra essa incompreensão que estamos vivendo nos momentos atuais. Veja a manchete também da Folha, dizendo que o TCU, Tribunal de Contas da União, está retomando julgamento sobre o relógio de Lula e tem divergência entre os ministros. Lula ganhou um relógio de ouro caríssimo. Ele pode e o outro não pode? Será que nós temos justiças para um e para outro, Karina Botião? João Batista, nem sempre. Eu sigo daqui agora com a previsão do tempo, as informações do clima. Gleidson, vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Olha, essa frente fria, essa frente de massa de ar polar que está circulando pelo continente no Brasil, ela vai vir tão forte que está prometendo, inclusive, além de recordes de temperatura pelo país, até chuva congelada no Rio Grande do Sul. Entre amanhã e sexta-feira, o frio também chega ao Mato Grosso do Sul e daí sim, a partir de sexta-feira, é a nossa vez aqui dos paulistas sentirmos
muito frio. Mas o que é essa chuva congelada, Karina? O Gleidson separou pra gente aí uma arte que dá pra gente entender com mais detalhes como é que funciona, qual que é a diferença, neve, chuva congelada, chuva congelante. Vou pedir para ele aumentar a tela aí pra gente explicar. Temos a neve e a chuva, até aí tudo bem. A chuva congelada é a neve que derrete e recongela antes mesmo de chegar no solo. A chuva congelante, na chuva congelante, a neve derrete e recongela quando ela encosta com o solo. E tá aí então essa previsão para o Rio Grande do Sul de chuva congelada. A neve derrete e já recongela antes mesmo de atingir a superfície. São chuvas que pra gente soa um pouco diferente, mas são comuns nessa época de inverno, principalmente para essa região. E claro que com a chegada dessa frente de massa de ar polar, existe essa previsão e claro, nós do Tempo e Dinheiro vamos estar acompanhando aqui, quem sabe recebendo registros de vocês aí também do Sul, para a gente poder ver o que é que está acontecendo nesses próximos dias. Todas as ondas de frio que vão avançar pelo interior do continente estão entrando pelo Rio Grande do Sul e sim, vão avançar também pelo centro-oeste e também norte. Então não fica só no sul e no sudeste. Norte e centro-oeste também serão afetados por essa massa de ar polar. Temos um mapa do modelo canadense que insiste, inclusive, na precipitação de neve para Santa Catarina, olha só algumas regiões, também ali um pedacinho do Rio Grande do Sul. E isso, pessoal, essa neve está sendo estimada para o dia 10. Temos também um mapa agora sobre chuvas do modelo europeu, do dia 5 de agosto até o dia 20 de agosto, de 2 dias atrás até o próximo dia 20. Temos, durante esses 15 dias aí, chuvas acima da média para o centro-sul do Rio Grande do Sul. Mas não temos essa mesma previsão para o Paraná, nem para Santa Catarina. Esse marrom é chuva abaixo da média. E lembrando que essa chuva está distribuída ao longo dos 15 dias, não é tudo num dia só. Temos também um mapa de previsão de 28 de agosto a 3 de setembro. A gente vai ampliar para ver com mais detalhes. É uma previsão do CPTEC e INPE. E a conclusão que a gente chega, porque olha, a chuva mesmo que está mostrando aí de 28 de agosto a 3 de setembro, ou seja, mais para o finalzinho do mês, é quase nada de chuva, né? Zero chuvas aí para o sudeste, centro-oeste nem se fale, norte também. Temos um pouquinho ali entre 5 e 10 milímetros para o centro-sul do Rio Grande do Sul, muito provavelmente por influência ali do Uruguai. Portanto, o que a gente conclui? A gente precisa dessa chuva desse final de semana para aliviar as condições de seca no sudeste. Muito seco por aqui, a gente viu aí a umidade relativa do ar chegando a 8%, 13%, ou seja, muito abaixo do normal, aquele limite ali dos 40%, vai no máximo 30%, que já é bem baixo. Esse clima seco, temperaturas altas, os ventos de agosto e também a questão da falta de controle do governo federal estão espalhando, né, os incêndios pelo Mato Grosso do Sul. A gente sabe muitas vezes que a fumaça chega até o sul do país. A região de Chapadão do Sul, só hoje, 3 fazendas pegando fogo, depois de 120 dias sem chuvas, e a gente tem um vídeo mostrando essa situação lamentável. Sai daí, Gilmar! O fogo vai te pegar aí, rapaz! Meu Deus do céu! Moça, agora certo era o avião, cara. Rapaz, olha aqui o do Rogerão também, ó. Olha o fogo, rapaz. Aí foi tentar apagar o fogo, o que que virou? Cena muito triste, os implementos, máquinas agrícolas sendo todos queimados. A gente imagina como fica a situação do produtor rural, vendo esse cenário, vendo tudo que ele leva muito tempo para construir, pegando fogo em minutos por falta de controle. Pantanal tá assim também, olha só.
Parece mentira quando a gente olha, né? Só fumaça, não tem outra paisagem nesse momento. Bom, vamos ao destaque do Notícias Agrícolas para a gente saber qual foi a manchete a respeito do clima hoje, destacada pelo ENA. Olha só, último frio de inverno vem aí e pode sim deixar problemas em áreas do centro-sul do Brasil. Atenção para o café de Minas Gerais. Daqui a pouquinho o Sérgio Braga também contextualiza essa situação para a gente. Satélite da NOAA em tempo real mostra ainda um pouco do bloqueio atmosférico atuando sobre Minas Gerais, Espírito Santo, sul da Bahia e Goiás. Muita nebulosidade já pelo Rio Grande do Sul, pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Olha só, também na Bahia, no sudeste todo ali, a gente já vê essa nebulosidade se aproximando, inclusive esse vento que a gente está sentindo agora aqui também no interior de São Paulo, que o João Batista falou também lá no Mato Dentro, essa nebulosidade que a gente já está percebendo e, claro, essas em verdes chuvas, né, sendo indicadas ali na porção sul do Rio Grande do Sul. Vamos com o Cosmo e Met dia a dia agora entender como essa massa de ar polar se movimenta e até quando vai a chuva e como é que ela chega para outras regiões que até então estão secas, como a nossa aqui. A gente começa a nossa previsão então por essa quinta-feira, dia 8 de agosto. Olha só, bastante chuva no Rio Grande do Sul, principalmente ali na faixa oeste, bastante volume. Essa umidade vai avançando pelo sul do Mato Grosso do Sul, na sexta-feira, dia 9. Pega ali um pouquinho do Paraná e vai entrando no estado de São Paulo ainda na sexta-feira. E olha só, no dia 10, sábado, se espalha por quase todo o estado de São Paulo, principalmente ali no Vale do Ribeira. A gente tem um volume maior de chuvas. No dia 10 ainda ela sobe para o Rio de Janeiro. Dia 11, domingo, permanece por lá, mas vai limpando o sudeste, o centro-oeste, também o sul do Brasil. Fica o frio que a gente está prevendo, mas a chuva vai embora para o mar, mantendo umidade ali no dia 12, que é segunda-feira, também na terça-feira, só na porção norte ali do Amazonas e também do Pará, também chegando ao litoral da Bahia no dia 13, terça-feira. Essa umidade podendo ocorrer chuvas ali pelo litoral da Bahia entre terça e quarta-feira, mas o restante do Brasil continua seco daí e muito frio. Vamos ouvir do Ronaldo Coutinho. Antes do Ronaldo Coutinho, eu quero exatamente mostrar aí, olha, a situação do estado de São Paulo no dia 10, que é sábado. É chuva em praticamente quase todo o estado. Não tão forte no norte do estado de São Paulo, mas olha ali, a gente vai ter uma boa incidência no dia 10, também pegando um pouquinho ali do norte do Paraná, ainda no dia 10, e o Mato Grosso do Sul também. Estamos esperando muito por essa chuva, para que a gente aumente essa umidade relativa do ar. Agora sim, vamos ouvir do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, as explicações dele. Estamos aqui, ó, para os próximos 5 dias, de hoje até o dia 11, a chuva se concentra aqui na parte sul do Brasil, no leste, no norte e no oeste, que é a característica do mês de agosto. Essa grande área central do país, tempo seco. Pode ter alguma chuvinha fraca aqui, ó, na região do Cerrado Mineiro, a área do café, de repente ali pelo dia 10 ou 11, com a passagem da frente fria, como ela vem com força, o ar frio, alguma chuvinha pode ter, e um pouquinho melhor aqui no café do sul de Minas e aqui na parte de São Paulo. Melhora também aqui entre Rio e São Paulo. Essa chuva aqui provavelmente vai ser entre hoje à noite e amanhã. Depois já vai melhorando. Aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul é hoje, amanhã a chuva é mais fraca, já melhorando. Essa chuva em Santa Catarina e Paraná, boa parte é entre hoje à noite e quinta-feira, assim como Mato Grosso do Sul. Aqui, só nuvens e pancadas isoladas de chuva, um pouquinho melhor aqui entre a Grande Salvador em direção ao sul da Bahia. E melhorou um pouquinho de nada aqui no oeste do Acre e mais lá no Amazonas, Acre, Rondônia, quer dizer, Amazonas, Roraima e norte do Pará e Amapá, mas principalmente aqui, ou de praxe. No Nordeste, grande parte tempo seco. Quando a gente pega os 15 dias, até o dia 21, a chuva melhora no Acre, dá uma melhorada aqui, ó. O pessoal andava reclamando de pouca chuva no Pará, no centro-sul do Pará fica com uma chuva melhor nesses próximos, provavelmente ali do dia 15, 14, 15, 16, 17 para frente. Começa a ter chuva aqui no Pará, melhora no Amazonas, Roraima continua, melhora um pouquinho no Amapá, dá aqui, ó, uma melhorada, uma leve melhorada aqui no oeste e norte do Mato Grosso, Rondônia, melhora no Acre, melhora aqui no Mato Grosso. Uma parte dessa chuva é agora entre hoje à noite e amanhã, e a outra parte pode ser ali pelo dia
17, 18, 18, 19 mais ou menos, porque semana que vem boa parte dela é tempo seco. São Paulo também, uma parte vai ser agora, nessa quinta-feira, e a outra parte vai ser provavelmente lá pelo dia 17 e 18. Você vê que chove melhor aqui, ó, na capital paulista, no litoral, sul de São Paulo, Vale do Ribeira, no Rio. Dá uma melhorada boa aqui, ó, no leste e nordeste, pegando a Cealba, o centro-leste da Bahia. Aqui é principalmente do dia 14, 15 para frente. E aqui no Rio Grande do Sul, a chuva aumenta, Santa Catarina e Paraná, principalmente ali também entre dia 17 e 18 para frente. Na anomalia a gente vê aqui, ó, nos próximos 15 dias, aquela melhora aqui no Pará, ó, uma anomalia positiva aqui no Pará. Aqui no sul diminuiu a anomalia positiva no Rio Grande do Sul e diminuiu a anomalia negativa em Santa Catarina e Paraná. E ficou um pouquinho positivo aqui, ó. Então deu uma melhorada aqui no centro-sul. Aonde estava com excesso, diminuiu. Aonde estava com falta, aumentou um pouquinho a chuva. Ficou mais equilibrado. E aqui a boa notícia aqui é no centro-sul do Pará, norte Tocantins, centro-oeste do Maranhão. As primeiras chuvas começam a dar um sinalzinho, não é chuva para plantar, é só para dizer que deu. E assim como também aqui no Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui no leste da Bahia. E aqui a grande massa de ar frio, que vai começar a chegar agora a partir de hoje. Do dia 7, 8 até o dia 20, as temperaturas ficam abaixo do normal nessa região aqui do país, mas principalmente aqui, ó, de 9 a 16 de agosto, o grosso do frio vai estar centralizado aqui no coração da América do Sul. Pega também aqui o Acre, Amazonas, Rondônia, o Mato Grosso, centro-sul de Goiás, Mato Grosso Sul, São Paulo e a região sul. A condição de geada na região de Varginha, ali em Minas Gerais, é geada por enquanto fraca. Talvez uma ou outra lavoura de café muito mal localizada no fundo de baixada possa ter uma sapecada. Mas, então assim, aparece a geada, mas com pouco dano nessa região. No Cerrado Mineiro também, até pode ter alguma geadinha de relva, aquela sem consequência, mas que dá um susto. Geadas pontuais em São Paulo, geadas pontuais no Mato Grosso do Sul, principalmente o centro-sul, e geadas mais amplas aqui no sul. No sul do Brasil pode dar problema na fruticultura, a região aqui do Paraná, na Lapa, Porto Amazonas, Inácio Martins, o pessoal vai ter que combater a geada nos Campos de Palmas, Guarapuava, no Vale do Rio do Peixe, aqui na região da Serra Gaúcha. Toda essa região aqui, que tiver cultura sensível ao frio, vai sofrer danos por geada. No trigo também, aqui no noroeste, oeste do Paraná, o sudoeste do Paraná também, o trigo que tiver em fase crítica reprodutiva pode sofrer danos. Então, nos cereais de inverno e nas frutíferas, esse frio pode trazer danos. E é uma chance pequena de neve no topo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul entre a noite de sexta para a madrugada de sábado. Talvez seja o frio mais forte do ano em muitas cidades do centro-sul. Também tem chance de geada em alguns pontos do litoral. O pessoal de Santa Catarina retardem o plantio das mudas de maracujá e quem tem fumo para transplantar também deixe para fazer isso depois do dia 15. Já sinaliza lá no horizonte mais à frente uma outra massa de ar frio depois do dia 17. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista? Já falamos e estamos mostrando aqui na minha janela do campo que a ventania está anunciando a entrada da frente fria, empurrando o bloqueio, né? Mas já mostramos também que a frente vai ter um pouco de chuva, mas continua seca. Chuva plantadeira só em setembro, conforme o calendário. Mas temos uma boa notícia do nosso amigo Marcos Antônio Locatelli, lá do Paraguai, lá do departamento do Alto Paraná, que já está chuviscando nesse instante lá no Alto Paraná. Boas notícias também é a conscientização política dos produtores gaúchos que estão nas cidades, 54 cidades, já falamos e queremos mostrar agora, em concentração, fazendo manifestações nas cidades, se concentrando para ir amanhã para Porto Alegre, numa grande movimentação do SOS Agro Rio Grande do Sul. Mostra aí, Gleidson, para a gente, os 14 tratores de Piratini que se preparam para ir para Porto Alegre, que estão saindo, assim que dá, são 54 cidades que estão registrando o mesmo movimento. Temos lá de Tupanciretã imagens aéreas. Veja aí Tupanciretã também, muitos
tratores, os produtores se manifestando, estão nas estradas. Não é por graça, né? É por precisão, necessidade, né? De tudo que aconteceu com eles e só promessa, que isso que é a grande crueldade. E eles se concentram, em dados momentos, eles fazem um buzinaço. Mostra o buzinaço aí. Buzinaço com tratoraço para que a sociedade brasileira preste atenção. Presta atenção, Karina. O povo está se movimentando. É isso aí, João Batista. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o João conversa com o Vlamir sobre soja, milho, trigo e, claro, muitas outras informações ainda hoje. Não saia daí. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Um grande abraço! A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. De volta com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para a gente atualizar as cotações da soja. João? Acho que a ventania está derrubando o preço da soja, viu, Karina? Tá difícil, hein? Vamos ver como é que está a situação da soja em tempo real lá em Chicago, no vencimento de setembro. Está segurando ali 10,07. Lembrando que às 6 da manhã, já disse isso, bateu nos 10,00. 10,01, estava ali, mas beliscou os 10. Será que vai romper? Vamos perguntar para o Vlamir Brandalize na sequência. Contextualizando os demais preços, os demais vencimentos, lá em Chicago, as perdas giram em torno de 6 cents, o agosto 10,22,50, setembro 10,07 agorinha, novembro 10,21, janeiro 10,37, sempre lembrando que esses preços aí da Bolsa tem delay, tem uma diferença de 10 minutos entre a realização do contrato e que nós estamos exibindo aqui para vocês. Também tem delay o preço da Bolsa Brasileira, B3, com base no Porto de Paranaguá, no vermelho, setembro a soja está $22,20 por saca de 60 quilos, novembro $22,47. Será que há uma tendência de subir? Nesse instante a situação está apertada. Vamos conferir com Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O Vlamir Brandalize, está ventando aí na sua Curitiba? Olha, João, tá um ventinho sim.
tá um arzinho, tá calor ainda hoje, tá um arzinho que vai querer, que talvez querer uma garoa, alguma coisa assim, para mudar para tempo fresco, né? Mas o vento é pequeno, não, de manhã estava um vento mais forte, agora já diminuiu um pouco. E tá quente é sinal de que tá vindo pelo menos alguma chuva, uma pancada, não é chuva forte, tá com cara de chuva, né? Mas no dia 10, né, sabadão, vai nevar para vocês, lá embaixo, lá em Santa Catarina, na Serra, claro. Mas pode pegar uma geada aí para vocês, Branda? Esse é o problema, né, João? Eu tenho centeio em cacho lá, se der a geada, não vai dar grão, né? Que daí ele acaba segurando ele e não enche, né? Então, complicado. Daí nós vamos ter que usar ele para forragem para os animais. Tem frutas, né? O que eu mais sinto, o centeio a gente já trabalhava com a ideia que poderia ter risco de perder uma parte, sim, que ele é mais para fazer palhada, né? Para base de plantio da safra de verão. O que a gente sente é que temos muitos pés de frutas, pessegueiros, as pessegueiras estão floridos, e se der a geada derruba as flores e a gente perde a produtividade também. Então essa é a vida agrícola, João. Nós temos que conviver e vem geada, faz parte. É isso aí que acontece com nós no campo. Vamos estar lá, vamos sábado, se tiver a geada que nós está falando, eu vou gravar lá e faço uns filminhos para mostrar aí pro pessoal. No clube do tempo e dinheiro, mas a conclusão é que é bom mesmo viver do dinheiro dos outros, né? Você trabalha e os outros só usufruem, né? Mas daí é só aquele pessoal lá de Brasília, né? A gente tem que trabalhar por aqui para mandar para lá o dinheiro. O Branda, vamos focar na soja, porque de manhã eu acordei e falei, vixe, né? Saí à noite, vou dormir, dei uma olhadinha, às 6 da manhã, beliscando os 10. Agora está 10,07, qual é a tendência para a soja nesse instante, Branda? Olha, João, a tristeza é que não tem tendência alta, né? Porque a safra americana, a cada dia que passa, ela está mais perto de uma safra cheia. Já tem alguns indicativos nos Estados Unidos que a safra pode ser de 122 milhões de toneladas, é bem acima do que a 120,7 que o USDA apontou. Então, ela beliscou os 10, né? Chegou 10 dólares e meio ponto, né? Não furou para baixo, não conseguiu, ainda está com suporte forte nesses 10 dólares, mas o mercado ainda tem risco de quebrar esses 10 dólares por baixo, porque temos muita soja no Brasil, na Argentina, tem a safra americana andando bem e os chineses estão administrando os negócios. A boa notícia para o produtor é que ele não vai cair muito, porque o produtor americano já parou as vendas, o produtor brasileiro hoje ainda vendeu porque está assustado, precisa de dinheiro, né? O plantio vai começar em algumas semanas e precisa de caixa, mas o ritmo dos negócios diminuiu, né? Então, isso é a menor pressão de oferta, né? Agora vai ser aquela queda de braço, né? Se tiver gente vendendo, o mercado fura os 10 para baixo. Se não tiver ninguém vendendo, o mercado vai tentar segurar aí entre 10 e 10,5, que é a janelinha dele desse momento. Mas eu acho ainda ele perdeu aquele fôlego do cavalinho encilhado para esse até o meio da semana. E agora a situação deu uma complicada, maior do que estava nas semanas anteriores, João, porque nós tivemos muitas vendas do Brasil nas últimas semanas e isso abasteceu o mercado, principalmente chinês, né? Então isso dá uma tranquilidade para o consumidor. Ao mesmo tempo que a safra andando bem nos Estados Unidos, eles olham só para lá, né? Esquece de olhar para o resto. Isso acaba pesando. A boa notícia do setor é que o petróleo em mais de 3%, trabalhando 4% de alta quase agora nessa quarta-feira, ele acaba trazendo um leve apelo positivo, né? Porque ele ajuda o etanol, ele ajuda a segurar contra quedas maiores no milho, ele serve de um apoio, né? Por isso que uma parte da soja não ter quebrado os 10 dólares para baixo foi a pressão em cima do próprio petróleo, né? Que ajuda um pouquinho nas demais commodities, né, João? Mas aumenta os custos também. Mas o fato é que o seu colega Carlos Cogo disse para Carla Mendes, está na manchete do Notícias Agrícolas, que a consolidação de safra cheia nos Estados Unidos pode fazer a soja em Chicago testar patamares abaixo de 10. Você concorda com isso? Agora, interessante, também você está observando, Vlamir, que lá na frente, ou seja, a safra que nós vamos plantar mais a safra americana e mais o residual que nós estamos tendo aí nos nossos estoques, vai dar um montão de soja aí, por isso que os preços não saem de 10, né, Vlad?
Esse é o obstáculo, né, João? Porque nós vamos para um plantio recorde novamente de área. Não tem muita opção para o produtor, né? Porque ele tem que plantar soja no verão. Provavelmente mais um recorde histórico de área. Há um indicativo que o clima vai ser regular, então safra cheia. Provavelmente na Argentina a mesma situação, João. Mas a gente tem que pensar que nós estamos num ano de transição, é o ano de fundo de poço. O que vem pela frente? Se você tem uma matéria-prima que é a soja, o óleo, o farelo, baratos, você cria um potencial de demanda já em 2025 muito maior, porque ambos produtos baratos, ele estimula a demanda a crescer. Isso vai nos trazer aí nos próximos anos um consumo maior geral. Então, é uma fase de transição. Nós viemos de 3 anos de queda, ainda estamos na baixa, mas essa queda provavelmente ela vai se encerrar agora na virada de 2025 para frente, porque o produtor americano é bem provável que vai reduzir a área no novo ano aí que vem pela frente, 25. Isso já vai trazer uma retenção aí da onda de baixa, né, João? Porque o produtor, quando ele começar a colher agora, ele já define que ele provavelmente vai reduzir a área no ano que vem. E isso já traz um freio, né, contra baixas ainda maiores do que já está. Tá. O Marcelo Maior está perguntando aqui para mim qual é a previsão de exportação brasileira este ano. Você sabe, Vlamir? Olha, João, provavelmente nós vamos passar longe aí das 80 milhões de toneladas de grão, entre soja, farelo e óleo, 110, 115 milhões, fácil, fácil. Já estamos acima de 100 milhões nesse momento em soja, farelo e óleo. Mas assim, olha, como comparativo, né, a gente tem que olhar o que está acontecendo na Argentina, onde o Javier Milei está tomando providências para amenizar os impactos dessas quedas para o produtor. E ele que precisa desesperadamente de dólar para equilibrar suas contas. Mesmo assim, hoje ele anunciou, está na Forbes, que ele está cortando as retenções das carnes, diminuindo a dos lácteos. Então, assim, ele está cortando as retenções das carnes, eliminando também a do leite, de exportações do leite. Ainda não chegou na soja, mas é uma promessa de, ao longo do tempo, também reduzir esse imposto acima dos impostos, chamado retenções, nas costas dos produtores argentinos. Bom exemplo para nós, Branda? Bom exemplo, né? É bom exemplo porque ele está negociando com o setor da soja lá e de milho, grãos, trigo. Estão tentando jogar o corte dos grãos aí para janeiro, né? Para ele conseguir ter fôlego financeiro, né? Nesse restante de ano. Nesse momento ele está reduzindo carnes, porque a carne já foi um carro-chefe, já foi o maior exportador mundial de carnes, a Argentina, de boi. Hoje ela tem pouca importância a nível global. E os lácteos também, então ele não impacta tanto no faturamento, na receita do governo argentino. Mas a soja ela é muito forte na receita da Argentina e nesse momento nós não teriam condição de estar cortando as retenções do produto mais importante deles, que também é a soja, né, João? Mas eu acho que com o passar do tempo, como ele prometeu, e se ele continuar levando o país como está, a economia está estável, inflação em queda, disparada de dólar agora deu uma acomodada, ou seja, ele vai conseguir também reduzir as retenções aí dos grãos e provavelmente colocar a Argentina nos eixos, né? Ao passo que aqui, por enquanto, nunca se arrecadou tanto e não estamos conseguindo segurar aí o déficit cada vez maior, né? Está se arrecadando muito, mas o gasto é maior, né? A situação não está fácil. Gleidson, põe o nosso editorial aí para o pessoal ler, está no nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial, como uma praga de gafanhotos. Nós estávamos em superávit e agora estamos sendo arrebentados. Essa é a realidade que nós estamos comentando no nosso editorial. Leiam lá. Bom, temos uma outra informação aí do Rodrigo Tessari dizendo que a SLC Agrícola, apesar de tudo, de todos, vai aumentar a área de plantio em 45 mil hectares. Ontem nós já comentamos que, mesmo com crise, nós vamos ter aí pelo menos, segundo o levantamento da ProSoja, em 5% de área aumentada na soja, Vlamir. O nosso levantamento aqui está dando 48 milhões de hectares nessa nova safra da soja, plantamos 46 na última safra, há um crescimento importante sim. A grande questão é, João, se o produtor já preparou essa área, está pronta, com calcário, tudo não tem como voltar atrás, né? Então, o que ele tem? Administrar os momentos de comercialização, administrar os insumos, fazer uma lavoura boa, para ter boas produtividades. Então, é essa a saída. E que nem você comentou, a SLC é uma empresa de primeira linha, né? O pessoal
administra muito bem, eles só crescem, tem um know-how espetacular. Então, eles verem que logo ali na frente o mundo já vai precisar de mais produtos e eles não pensam só nesse ano, no ano que vem, eles pensam no longo prazo. E para quem está na agricultura é longo prazo mesmo, então não dá para desacelerar, é um ano que a gente tem que continuar e a hora que tem os solavancos a gente tem que só firmar no volante para não cair do trator, né, João? É isso que acontece e vamos crescer, vamos continuar, né? O mundo vai precisar de nós. Certamente o ano que vem os Estados Unidos vai plantar menos soja, menos milho, e aí já vamos entrar numa nova fase, um novo ciclo, né, João? Vai ser um novo ciclo, né? O Clécio Reiter, aqui da Reiter, de Campo Herê, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, dizendo que está começando a chuva por lá. Ó, que boa notícia. Não é a plantadeira, mas é uma excelente notícia. Brando, então você já nos disse que poucos negócios hoje, o pessoal está assustado com esses preços baixos, mas dá um spoiler aí para a gente recomendar aos produtores que estão nos assistindo serem associados do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, o telefone está aí na tela, para você ter conhecimento dos preços hoje, dos prêmios, dos portos, ser um produtor rural mais bem informado. Como é que estão os negócios nesta quarta-feira, Brandalize? Olha, João, hoje, pelo que a gente acompanhou de manhã, em média caiu R$3 na saca da soja, meio linear. Desceu R$3 quase em tudo que é lugar, tanto Porto como Balcão, lotes no interior, deu uma derrocada de R$3 em relação a ontem. Só para dar uma ideia, hoje Missões paga R$120 ali nas Missões Gaúchas, no Balcão. Porto do Rio Grande, só para dar uma ideia, hoje é 138 no curto, aí no agosto. Então, linearmente caiu na faixa de R$3 as cotações. A nível de Brasil, provavelmente foi nessa linha também. Prêmios estão estáveis, prêmios não caíram, prêmios se mantendo. Mercado comprador continua querendo embarcar, né? Muita soja no embarque, então está embarcando forte e provavelmente vai seguir comprador. O vendedor agora deu uma esfriada, né? Olha, veio negociando até ontem, de manhã alguns negócios, mas agora já perto do meio-dia e agora já na parte da tarde, a gente conversou com alguns aí ao meio-dia e meio aqui do Brasil, já apontando que os vendedores sumiram, estão esperando aí para ver se há uma pequena melhora nos prêmios, né? Porque ainda tem muito navio para carregar e tem espaço nesses navios para completar. Talvez até ajude a dar uma pressão positiva no prêmio aí nessa quinta-feira em diante. Vamos aí, tá vendo aí com o telefone do clube? Saiba dos preços, dos prêmios, das oportunidades, apesar das dificuldades, você tem que ser bem controlado nas suas despesas. Daqui a pouco, os custos lá no interior do Rio Grande do Sul, me informa o produtor, meu amigo Paulo Nicola, lá de Santiago, está em 48 sacas. Nós vamos voltar a falar sobre a planilha, a ferramenta do Paulo Nicola, o IPAB, o I9PAB, para você anotar seus preços, não deixar vazar, né? Você tem que ter um break-even. 48 sacas, não pode ir para 49, você tem que se controlar em cima da sua produtividade. Anote os seus telefones, anote suas despesas, anote todo o seu controle dentro dessa plataforma I9PAB. Olha, o Brandalize, então vamos agora, vamos colocar novamente o telefone para você se associar ao clube, para você ter mais informações, ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, porque tem muita gente nos ouvindo pelas rádios, então 199-9813-2915 é o telefone que nós colocamos à sua disposição para você ser um sócio do Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro e ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. 199-9813-2915 é o Clube dos Amigos, dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Agora sim, preços do milho, base Chicago, na tela o Gleides vai mostrar para a gente que o milho está no vermelho de novo, também junto com a soja, setembro 3,83,50, dezembro 4,01, março 4,18,5, maio 4,29,5. No Brasil, na B3, base Campinas, o milho está, olha, tem já o novembro querendo dar uma melhoradinha. Setembro recua 0,45 a R$ 60,05, novembro 63,94, janeiro R$ 66,70, e o março a saca está sendo negociada a 68,43, Vlamir Brandalize. No caso do milho, João, o milho caiu demais, ele está muito barato lá fora e aqui dentro, né? Ele está nesse momento de baixa ainda em Chicago, porque é uma fase de definição da safra e a condição de clima está muito boa, então o mercado investidor
o mercado do dinheiro, ele está apostando, forçando para ver se realmente ele bateu no fundo, ele está nesse 3,80 aí, pouquinho, aparentemente bateu no fundo, dezembro nos $4, está no fundo do poço. Então, Chicago, no caso do milho, ele tem muito pouco espaço para baixo, porque ele já está muito abaixo do custo de produção americano. O produtor americano está tendo um prejuízo grande no milho, e ainda ele tem 60% da safra na mão ainda para negociar. Então, ele está numa situação complicada, o produtor, com relação a milho, né? Nós estamos falando de uma safra de 380 milhões de toneladas ou mais. Então, é um pepino muito grande no produtor. E o investidor e o mercado sabe disso. Então, ele já começa a dizer, será que tem mais espaço para baixo no milho? O produtor não vai ficar parado, não vai ofertar milho e o mercado vai ficar vazio de oferta? Isso que começa a dúvida. Aqui no mercado brasileiro, a B3 já está tentando se estabilizar, porque já estamos fechando a colheita, né, da safrinha. Resta pouco milho, e a hora que fechar a colheita, acaba de entrar aí, não tem mais oferta de milho balcão. Daí nós vamos ter só milho lote, e o mercado de milho daí ele é um mercado que o produtor vai vender quando o pessoal pagar o que o produtor achar que vale. Então nós vamos ter uma escassez de oferta já nas próximas semanas, e o mercado tende a virar. O mercado aqui dentro tem uma oferta menor esse ano, tem uma demanda muito forte de porto, de ração, de etanol, que vai dar fôlego para dar uma virada aí para frente. O milho não mostra fôlego para cair aqui dentro, porque senão o consumidor não vai ter milho. O consumidor vai ficar numa situação complicada. Hoje o preço do milho, o preço médio nos portos... Olha, hoje Paranaguá está 62. O mercado da soja caiu R$3 em relação a ontem. Milho não mudou nada, mesmo com Chicago em queda. Hoje milho 62 Paranaguá, 62,50 ali em São Francisco, Santa Catarina, 63 Santos. Tá tudo igual a ontem, mesmo com Chicago em queda, o milho não recuou, o milho está mantendo, o comprador paga prêmio melhor, porque senão não está levando nada, ele precisa embarcar, precisa de completar navio e vai ter que pagar mais, ele vai ter que pagar mais esse milho aí, João. Pois é, o Rafael Fontana, lá de Jóia, Rio Grande do Sul, meu amigo Rafael, está dizendo que está chovendo forte nesse momento lá em Jóia, interior do Rio Grande do Sul. Mas também essa chuva precisa subir, viu? Porque lá em Palotina, ontem nós recebemos um vídeo muito preocupante de incêndio nas palhadas. E perder muitos anos de palha é uma tragédia para o produtor. Veja o que aconteceu ontem lá em Palotina, oeste do Paraná. Todo mundo ajudando. Os vizinhos, prefeitura, corpo de bombeiro. Sempre presente. Obrigado. Tem que, além disso, né, Branda, tem que fazer acero, né, fazer fogo controlado, né, e esperar a chuva, né? Porque todo ano acontece a mesma coisa, tempo seco, é assim exatamente. Que é nosso clima aqui no Sudeste brasileiro. Isso o pessoal tem que estar preparado, né, fazer, cuidar, principalmente beira da estrada, né, porque ainda existe o risco, né, do pessoal, tem ainda aquele que joga aquelas bitucas de cigarro, né, para fora do carro, do caminhão, que seja, passando, e é um risco grande, principalmente quando a gente pensa centro-oeste, parte do norte e oeste do Paraná para cima, né, que são as regiões que também sentem, né, a falta de chuvas nessa época do inverno. Então é muito importante segurar esse fogo aí, porque eu já vi lá na Ucrânia, João, perdeu-se entre Ucrânia e Rússia 10 milhões de hectares por causa de fogo de trigo. Bom, queimou todas as lavouras. A chuva não tá agora, chegando. fazem uns 15, 18 anos. Tá. Ô Branda, só para encerrar, vamos passar a régua no dia, olhando a soja. Eu não sei se é uma provocação ou realmente uma pergunta do Edson Panaro. Está perguntando, existem retenções sobre a soja no Brasil? Não tem retenção. A soja brasileira, ela segue a Lei Candir, né? Então, a Lei Candir, ela dá a condição do exportador exportar sem tributos, né? Então, nós não temos retenções na soja. Aí sim, se nós tivermos, por exemplo, demanda interna de farelo, de óleo, aí incide PIS/COFINS, aí sim tem tributação, mas no caso da exportação da soja, não, né? Tá. Bom, hoje nós estamos decidindo se o relógio Cartier do Lula, avaliado em R$60 mil, ganho quando ele visitou a França em 2025, pode ficar com ele. Ao mesmo tempo, tem o julgamento aí das joias sauditas recebidas em presente pelo Bolsonaro.
O fotógrafo Orlando Brito fotografou 8 modelos diferentes de relógios caríssimos no pulso do Lula. Ele pode ou não? Vamos deixar isso para o STF. Tá certo, Branda? Boa tarde para você. O teu relógio é Cartier? Qual é o teu relógio aí? O relógio é paraguaio, cara. Funciona, olha que bonitinho. Vamos lá, Branda. Até amanhã. Viva o Brasil. Vamos melhorar. Vai dar certo. A Karina fala todo dia, João, o Brasil vencerá. O Brasil vencerá. Com toda a situação que nós estamos vivendo aí, o setor agrícola brasileiro é o mais competitivo do mundo. Nós vamos continuar e vamos em frente e vamos continuar evoluindo, João. É o carro-chefe da economia brasileira e não vai mudar. É isso aí, amanhã é quinta-feira, João. Semana vai passando e os negócios perderam o ritmo, mas a semana não foi ruim. A semana até agora andou. O pessoal que aproveitou segunda-feira, ontem, até negociou bem a soja. A palavra-chave que você disse agora há pouco é vamos em frente. Então vamos em frente, Vlamir Brandalize, e eu complemento. Viva o Brasil. Até amanhã. É isso aí, João Batista. Até amanhã. Antes de encerrar, deixa eu mostrar os preços do trigo lá em Chicago, devolver para a Karina Botião. No vermelho, trigo, setembro, 5,36 com 75 dólares por bushel, dezembro, 5,60, março, 5,80, maio, 5,92. No vermelho, o trigo, Karina Botião, vamos em frente. Vamos em frente, João. Você mostra os preços do trigo e eu sigo aqui com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então ao levantamento dos preços, sempre com base no CPEA, Exalc e USP, e a gente começa com as cotações do leite. O litro em Minas Gerais, R$ 2,78 com 69. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos no sul de Minas, R$ 92,50. O tomate salada longa vida AA no atacado, caixa com 20 quilos no Rio de Janeiro, R$ 33,75. O ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 133,50. E por fim, a laranja pera em Natura Árvore, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 97,26. Vamos voltar agora para São Paulo com Sérgio Braga para sabermos também dos preços e as notícias do café. Sérgio. Um dia de recuperação e uma disparada estilingada nos preços do café. A preocupação é com relação ao frio, o tempo mais seco nas regiões produtoras aqui no Brasil e mirando principalmente na safra 25-26. A Presente já tem problemas com relação ao rendimento e as origens, não só no Brasil, mas outros países, como por exemplo no Vietnã, continuam incertas e a demanda ainda continua crescente. Menor oferta, problemas climáticos, fundamentos prevalecendo e alta para o café no mercado internacional. Só para colocar, antes mesmo do café arábica em Nova York, Londres já encerrou com alta de 2,99%, alta equivalente a 130 dólares por tonelada. O café robusto em Londres bateu os 4.481 dólares por tonelada. Chegou a subir um pouquinho mais, mas recuou, mas mesmo assim a alta foi de 2,99%. Em Nova York, o café segue nesse momento também apresentando variação positiva. Olha só, estilingada para o café, batendo 246,25 cents, alta de 4,39%. Esse é o café em tempo real lá na Bolsa de Nova York. Demais posições, todos os vencimentos a gente observa agora. Tem um delayzinho aí, mas está aí. O setembro, 246 dólares e 60, alta de 4,51%. O dezembro, 242,20, alta de 3,97%. Março a 238 dólares, 238,70, 3,45% de alta. 3,40 de alta, o maio a 236,05 por libra-peso. Libra-peso, 2 dólares e 36 mais 5. Sacas em dólares, sim, lá na B3, saca para o dezembro 296 dólares e 20, alta de 2,94%. O março, 292 dólares mais 5, alta de 3,49%. Lembrando que o café arábica, segundo o indicador CPEA-Exalc, até ontem acumulou uma alta de 1,02%. Fechou ontem a saca aqui no estado de São Paulo, referência a R$ 1.413,00
R$17,59. Subiu mais em percentuais o café Conilon, na média, a referência Espírito Santo, 1,80% até agora, nesse mês de agosto, a R$ 1.294, mais 17 centavos. Bom, e falando ainda sobre café, as exportações de café, inclusive a destaque do Paraná, tem o melhor primeiro semestre dos últimos 12 anos em receita. As exportações renderam 195 milhões de dólares ao longo desse primeiro semestre, ou mais de 26% do que no mesmo período do ano passado. Boas notícias para o cafeicultor do estado do Paraná, principalmente nesse primeiro semestre. Preocupações ainda com relação ao café em outras regiões produtoras, Minas Gerais, e com relação à condição hídrica e condição do clima mais frio nesses próximos dias. Bom, ainda do repórter da cafeicultura, Maílson Antunes Pereira, de Araguari, lá no Triângulo Mineiro, nós recebemos esse vídeo da colheita. E olha só, observe bem quem está na boleia. Veja bem. Sabe quem é? É a Larissa, é a sobrinha do Maílson. Ela mora lá no bairro Amanhece de Araguari e está acompanhando aí o tio, né, nessa colheita de café lá em Araguari, que anda a todo vapor. E, lógico, a produção de café para esse Brasil e para esse mundo que, sem dúvida nenhuma, aprecia o café produzido e precisa do café produzido aqui no Brasil. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre o mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe, um apoio do Simp e da ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Olá, vamos agora às atualizações sobre os mercados dos derivados de mandioca, considerando os comportamentos verificados na semana passada. Bom, no mercado de fécula, nós observamos uma grande movimentação, com um forte interesse comprador de vários segmentos, né? Então, houve um destaque no interesse de aquisições pelo atacado, pela indústria de modificados e até na exportação. Muito embora os dados de exportação ainda não tenham refletido nos dados oficiais do mês de julho. Pois bem, apesar dessa boa movimentação, o interesse da indústria ainda manteve-se restrito, uma vez que os estoques estão baixos. Para se ter uma ideia, fechamos julho, né? A indústria fechou julho com estoques 6% menores. Bom, então com essa demanda mais aquecida e oferta até que restrita para o período, os preços de fécula voltaram, ou melhor, continuaram se valorizando. A média da semana passada subiu 0,3%, superando R$ 3.000 por tonelada. E o preço médio por saca de 25 quilos por volta de R$ 77,22. Vale destacar que, embora a alta semanal tenha sido tímida, no mês a valorização nominal foi de 15%. Em Mato Grosso do Sul, o preço médio teve uma valorização de 1,1% na semana passada, enquanto que no Paraná a alta foi de 0,3%. Já no Oeste Paulista, a valorização que observamos foi também na casa de 1,1%. Né? Bom, se o mercado de fécula vem com essa demanda mais fortalecida, embora com escoamento abaixo do esperado, o mesmo não podemos dizer sobre o mercado de farinha, que seguiu ainda com bastante lentidão. Embora tenha havido uma reposição maior de estoques na última semana, as vendas ainda refletem em baixos volumes. Apesar disso, né, dessa menor liquidez, diminuíram as pressões sobre os preços. E no caso da farinha fina, o preço médio ficou em 177 por saca de 50 quilos, e no caso da farinha grossa,
95,37 por saca de 40 quilos. Em ambos os casos, tivemos uma leve valorização de 0,3% na semana. Pois bem, então essas foram as novidades sobre o comportamento do mercado na última semana e acreditamos ainda que deve continuar havendo um interesse comprador, sobretudo no mercado de fécula. Então, estamos atentos para o comportamento do mercado nas próximas semanas. Voltamos em breve com mais informações. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAN. Muito obrigada ao Fábio Isaías Felipe pelas informações. E agora nós temos orientações também do nosso querido Dr. Sementes, Dr. Alexandre Gazola, que está no norte da Bolívia, em lavouras de inverno. Ele fala um pouco mais sobre as características dessas lavouras e também sobre os desafios delas. Mas tudo isso agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui da Bolívia, Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, região norte, né? Lavouras de soja inverno, que nós chamamos aqui, né? Lavouras implantadas há 30 dias, né? Iniciando aí o estabelecimento, né? Lembrando que essas áreas são áreas bem siltosas, né? Aqui nós estamos numa área extremamente pesada, né? De solo pesado, né? Então o desafio aí é estabelecer a planta nesse padrão de solo, ó, a dificuldade que nós temos. E aqui esse ano foi um pouco atípico, né? Pegou muito frio sul, né? Então tivemos um período chuvoso e frio. Isso atrasou muito a emergência da soja aqui nessas áreas, né? Aqui uma área com teor de silt extremamente elevado, então como nós falamos é uma dificuldade aqui estabelecer lavoura, né? Continuamos com dias nublados aqui, o produtor está sofrendo por dias nublados e também temperaturas amenas. Tem previsão essa semana de chuva, que deve vir a ter o maior desenvolvimento da planta, né? Essas lavouras plantadas agora têm colheita aí final de setembro, início de outubro, né? Então são áreas que tem uma produtividade média aí nessa safrinha que a gente chama de soja. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Vou chamar o João Batista agora, que tem entrevista, João. Sim, tenho com a Carla Mendes, direto da redação do Notícias Agrícolas, porque ela e o Daniel Olive estiveram ontem lá no Congresso da Andave, e aí ouvindo pessoas que representam a agricultura brasileira, e veio uma informação meio ruim, mais uma vez, vindo da Europa, que eles exigem sobretaxar a soja e o milho brasileiro por ser transgênico, né? Continua essa discussão antiga, né, ultrapassada, mas é o que está prevalecendo nas informações. Carla Mendes, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Obrigada. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Essa é uma informação que ela ainda é um pouco preliminar e segundo o que já se sabe, né, João? Segundo nos informou o presidente da Maisol, o Sr. Bernard Kipp, inclusive a gente está alinhando aqui uma entrevista com ele para o Notícias Agrícolas um pouquinho mais detalhada, para a gente tratar desse assunto, é que os produtores, principalmente os produtores alemães na Europa, deverão voltar a se manifestar em novembro, pedindo, entre outubro e novembro, pedindo, né, que haja um parâmetro, um padrão para se importar alimentos. Então, que tenham a mesma capacidade, a mesma característica de produção do que os padrões europeus de produção. Como é possível, né, nós exigirmos isso de qualquer país que seja, que sabemos que cada um tem ali as suas particularidades, enfim. Então, as mesmas exigências locais serão cobradas dos países exportadores para os alemães e depois, claro, isso vai se alastrando, né? As manifestações, quando elas acontecem na Europa, elas nunca ficam concentradas apenas em um país, elas vão se alastrar, como aconteceram os últimos protestos por lá,
e deverá isso acontecer. Com a condição da transgenia, aí já é uma discussão na Ásia, João. Na Ásia ainda se discute, e a dificuldade sofrida pela soja agora é sofrida pelo milho, que é a condição de muitas variedades geneticamente modificadas de milho, que tem ali, né, a sua garantia e a sua segurança comprovadas já há muitos anos, elas não têm tanto espaço no mercado asiático, em especial no mercado chinês. Há pouco, a China autorizou, né, aceitou a importação de milho geneticamente modificado, de milho transgênico da Argentina, né? E isso mostra, e há pouco também um protocolo que foi costurado por anos no Brasil e entre Brasil e chineses permitiu com que nós exportássemos milho para os chineses, e os chineses hoje já são os maiores importadores mundiais de milho. Então, apesar disso, ainda há essas restrições. É 2024, não há nenhum estudo, entre 3.000 estudos que já foram realizados, que comprovem qualquer malefício dos transgênicos à saúde humana. Então, ainda as discussões são pautadas nisso, mas apesar disso, as discussões continuam e há muitas variedades que já são eficientes, que poderiam estar sendo adquiridas pelos chineses e outros mercados asiáticos que ainda não são. Bom, sobre a questão dos alemães aí, a respeito do nosso milho, nada mais é do que mais uma barreira tarifária que eles tentam impor sobre nós para nos impedir o nosso crescimento. Mas não precisa, né, eles fazerem isso lá fora, porque aqui dentro nós temos problemas. Você, por exemplo, hoje no Notícias Agrícolas, vocês estão abordando cortes no orçamento do seguro rural. É isso, Carlinha? Inaceitável, né, João? Inaceitável. Aquele congelamento de despesas do governo federal que foi anunciado na semana passada, na ordem de 15 bilhões de reais para manter ali o resultado do déficit primário, ele veio como uma série de preliminares ali do que poderia acontecer e quais seriam os setores mais afetados. E nesse momento, nessa semana, vieram as diretrizes para o Ministério da Agricultura. E não só o programa de seguro rural vai ter ali vai sofrer um corte nas despesas, mas principalmente o PGPM, que é o Programa de Garantia de Preços Mínimos. Essa informação foi confirmada pelo ministro Carlos Fávaro em um outro evento que aconteceu ainda em São Paulo. Essa semana tem muitos eventos do agro acontecendo por lá. Então aconteceu o Congresso da ABAG, o Congresso da Andava está em andamento, o Salão de Proteínas Animais também, e o ministro Carlos Fávaro passou por lá e falou sobre esse corte no orçamento do seguro rural. Para dar um pouco mais de detalhes, ele afirma que nós podemos ter um corte mais agressivo, mais profundo no programa de garantia de preços mínimos. Os programas de comercialização deverão sofrer esse corte porque não há, na visão do Ministério, muitos produtos que precisam de mecanismos de comercialização agora, vejam vocês, e também essa menor verba, portanto, para o seguro rural. E é preciso lembrar, no caso do seguro, que esse ano nós temos um agravante a mais. Houve um volume de recursos que já estava pré-destinado ao seguro, que é destinado especificamente para o Rio Grande do Sul. São 210,8 milhões de reais. E claro que isso é necessário, mas isso deixa o orçamento ainda mais magrinho para o seguro geral. E isso traz uma preocupação imensa, porque os orçamentos anteriores já eram insuficientes. E houve um contingenciamento já no ano passado na verba do PSR, que é o Programa de Subvenção ao Seguro Rural. Então, nós temos essa notícia, é uma notícia bastante grave, e isso é muito sério, porque nós estamos começando uma nova safra, com a possibilidade de um novo Laninha, embora nós tenhamos ali, historicamente, né, alguns anos onde houve Laninha e nós tivemos safras cheias, mas é sempre um evento climático que merece atenção, assim como o El Niño. Então, nós estamos começando uma nova safra, com margens ajustadas, custos de produção que estão tão voláteis quanto o próprio dólar, então é preciso ter atenção a isso, e um seguro que provavelmente vai ser menos eficiente e garantir uma cobertura ainda menor do que já tem. Então, sim, é uma notícia bastante difícil para essa quarta-feira, João. Eita, nós. Ok, Carla Mendes, muito obrigado. Mais informações lá no Notícias Agrícolas. Até amanhã, Carla. Até amanhã, João. Posso fazer um convite rapidinho? Pode, claro. Às 15h, eu vou começar uma série de podcasts aqui no Notícias Agrícolas hoje, João, para falar dos 100 anos da cultura da soja no Brasil. Então, hoje nós vamos falar com o presidente da FenaSoja para tratar desse tema, e os 4 episódios de agosto do Conversa de Cerca, que é o podcast que eu apresento aqui, vão tratar desses 100 anos da soja no Brasil. Então, eu gostaria muito de convidar a audiência do Tempo e Dinheiro para assistir logo depois do Tempo e Dinheiro, às 15h, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas.
Por incrível que pareça, mas a Carla Mendes é incansável. Parabéns. Vamos em frente, menina. Até amanhã. Obrigada, Tchau, João. tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito bem. Karina Botião, já posso chamar o mercado de commodities? Acredito que ainda não, João Batista. Sim, o pessoal tá vai bom. me dar um ok aqui daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, a gente aproveita para exibir um trechinho da entrevista que o Sérgio Braga fez no Clube do TID com Alessandro Bianchi. Ele é sócio-diretor de um banco de investimento dos Estados Unidos e falou sobre as eleições e a economia dos Estados Unidos que dá sinais de recessão. Falou também sobre o interesse de grandes fundos de investimentos no Brasil. Exatamente. Nós, especialmente eu aqui no banco, somos um dos principais promotores do agronegócio brasileiro, quanto refere nos Estados Unidos, e também acabamos 2 anos atrás de abrir uma operação em Abu Dhabi, vimos também investimento de investidores dos Emirados no Brasil, porque é uma tendência global. Então, grandes fundos de investimento estão indo na área de agronegócio, estão indo na área de investimento em terras e produção agrícola. Isso pode ser também produção de insumos, pode ser produção pura de commodity, ou pode ser produção integrada de commodity agrícola junto com energia, né? E o Brasil também vai ser um dos principais países na produção daquilo que se chama petróleo verde, tá, do futuro. Então, temos grandes interesses de fundos de investimentos, fundo pensão, fundo institucionais. Estamos falando de fundos acima de 30, 40 bilhões de dólares em asset under management, então em ativos sob gestão, querendo investir, entrando no Brasil, que é um país, junto à Austrália, um dos principais países no mundo em produção agrícola. Agora sim, vamos ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. João Maurício, muito boa tarde, bom te ver. Fala, João, boa tarde a todos. Interessante essa entrevista feita pelo Sérgio Braga com o Alessandro Bianchi, lá de Nova York, onde ele está dizendo que do interesse de grandes fundos de investimentos no Brasil. Nós estamos nessa draga com preço de $10 Chicago para a soja, mas, como você já falou ontem, você está posicionado para uma leve alta para a soja lá para novembro. O Brandalize disse que está, enfim, como você também já disse, os maus preços da soja vão ser deixados para trás na safra de 25. O mundo vai estar de olho no Brasil, Bellinello? Então, João, o mundo gosta de comprar barato, né? Então, esse é o ponto. E a soja, não só a soja, como milho, trigo e outras commodities, estão com preços tecnicamente muito baixos, né? E o que vai acontecer agora vai ser igual funcionou em 2019 e 2020. Você vai ver, porque já começou, muitos compradores, muitas tradings botando ordens já disponíveis. Isso já faz 3 meses já, para 2025 e até 2026. Né? Ou seja, 2019 funcionou assim, porque os preços estavam na lona, o agricultor, infelizmente, sem compreender a formação do preço do que ele vende, se sente amedrontado por uma situação como essa, e na hipótese de vender mal agora, ele vende muito pior para o ano que vem e para o outro ano. Então, quando os fundos se viram para cá, nesse sentido de muito interessados, né, lembra sempre, né, ninguém dá nada de graça para ninguém. Não vamos esquecer que nós tivemos um momento trágico na comercialização da safra do Brasil em 2020, 2021, quando o pessoal não olhava os preços da soja em Chicago, olhava o dólar, que estava lá em cima. E novamente nós estamos na mesma situação. Opa, o dólar está me dando aí R$ 125 por saca. O dólar, não a soja. É isso, né, professor? Exatamente isso. Nós estamos vivendo, de novo, né? O futuro a Deus pertence, nós vamos ver isso agora, a questão do bushel. Mas até o presente momento, nós estamos vivendo quase uma cópia de 2019 e 2020. O dólar dispara, né? Ou seja, o cara olha, nossa, que maravilha, né? O dólar estão pagando R$ 125 agora, com um monte de soja no mercado, eu vou ter que vender 26 também agora, né? Porque o preço está maravilhoso. E a pessoa esquece que quem está maravilhoso é o dólar, né? Ou seja, e esquece que o bushel
em dólar ajustado, está no pior preço nos últimos 30 anos, né? Ou seja, que foi mais ou menos o que aconteceu em 2019, 2018, né? Ou seja, você precisa entender isso uma hora ou outra, porque esses rapazes que falam dos fundos e tudo mais, eles entendem essa conta, e é exatamente por isso que eles vão vir para cá e comprar. Essa é a grande alerta. O seu comprador sabe, você ele precisa sabe. saber também. Então, assim, qual é o recado, né, professor? O recado é, deu margem, pega. 2%, 3%. Você gosta, né, Belinello? Eu gosto de qualquer dinheiro, João. Quanto mais, melhor. Então, pessoal, assim, não fique esperando o bonde passar, vai pegando aos poucos, vai fazendo média, vai coletando aqui 2% ali de margem. Deu no... Qual é se Chicago não te dá vantagem, olha o dólar, né? Olha o prêmio, vai pegando. Esse que aí é o que importa para a gente, né, professor? Exato, João. Tem uma noção muito errada no mercado que eles dizem assim, né? Por exemplo, o dólar agora chegou o travamento perto de R$6 anteontem, né, mais ou menos. Hoje ele deve estar, estou chutando aqui porque a gente não fechou esses dias depois da queda, mas deve estar fechando perto de 5,80, hoje 5,75, alguma coisa assim. Sabe o que as pessoas pensam de forma totalmente errônea? Mas eu travei a 5,80, se no dia tiver R$6, eu estou tomando prejuízo de 20 centavos. Não, você não está tomando prejuízo de 20 centavos, você está devolvendo para o banco aquilo que você aceitou quando você travou. Você aceitou que naquele lote era 5,80. E que bom que foi 5,80, porque eu conheço milhões de sacas que foram vendidas em fevereiro, março, com dólar a 4,90 e com bushel perto dos 11. Então, tome muito cuidado com esse tipo de visão. Você não está tomando prejuízo. Quando você monta uma média de preços, você está estabelecendo de forma antecipada a que preço você aceita vender o seu produto por causa de uma média estabelecida. Ou seja, você fica sonhando eternamente com o preço melhor que virá amanhã. 2020 foi aí, 2022 aconteceu, 2023 aconteceu de novo, 2021 também. Então não esqueça, tudo passa, tudo passará, o preço também. Então não esqueça também do nosso encontro que nós estamos reservando para você, que é operador de soja, não plantador de soja tão somente, mas operador de mercado, né, empresário do agro, da live fechada exclusiva para você perguntar para o Belinello e para o Vlamir Brandalize, que são os nossos especialistas, como é que eles estão vendo a comercialização da safra que vai ser plantada, onde pegar os melhores momentos para você se manter com o nariz fora, né, Branda? Né, Belinello? O nariz fora. Então, a live com o Brandalize e com o Belinello, entrem na nossa classe, habilite-se a ter essa condição dessa live fechada para fazer perguntas para os nossos especialistas. Certo, professor Maurício? Certíssimo, João. Espero que você que está me assistindo esteja entendendo que o desenho de 2025 está para dizer o mínimo incerto. Né? Eu ia falar outro dano, vamos usar só incerto mesmo, né? E eu acho de coração, né, que você se preparar para isso, e inclusive com esse preparo, conseguir ter melhores ferramental para se preparar melhor para 26, para 27, para 28, porque novas safras virão, né? Então é isso, vem com a gente de qualquer forma, aguardo muito. Eu estou ansiosíssimo para isso, para estar lá com o João, com o Brandalize, Brandalize falando sobre mercado físico, eu falando sobre mercado de valores, né? Rede de bolsa, João falando sobre economia, política, a gente fechando mesmo um cenário bem delineado e respondendo todas as dúvidas do pessoal que estiver com a gente nessa quase mentoria que a gente vai ter ao vivo, né? Não perde tempo, manda uma mensagem de texto para esse telefone que está na tela. A Kátia vai te dar maiores informações e a gente se fala muito em breve. E só para comentar também rapidamente, João, inclusive tem linha disso aqui. Quando eu falei dos fundos lá, parece que eu estou dizendo que os fundos são malvadões. Não, eles não são malvadões. Eles sabem o que eles estão fazendo, o que é bem distinto. Até porque, de novo, quando eu estava vendendo caro, você não quis devolver dinheiro para a trading, ela te pagou. Quando está barato, eles adoram comprar barato. Então você não tem que achar que ele é malvado. Você tem que lembrar que às vezes é só uma questão de preparo. Então vem com a gente, já aguardo todos vocês. Né? A gente vai se falar muito em breve, né, João? O telefone está aí na tela, 199-8907-8047, devagar para você anotar, 199-8907-8047, você manda uma mensagem de texto, porque é um telefone do WhatsApp, e a Kátia Delfino responde para você. Venham conosco, né? Tirem as suas dúvidas. E amanhã a gente se fala mais, professor Maurício Belinello. Se Deus quiser, João. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado e vamos em frente. Karina Botião, vamos saber dos preços do boi gordo? Vamos sim, é hora das notícias da pecuária, João, com o Sérgio Braga.
Preços bem firmes nesta quarta-feira. O mercado acompanha também, aliás, o mercado acompanha alta em todas as posições. Lá na B3, isso vinha acontecendo desde então. Alta em 10 praças pecuárias. Agora, negociações mistas. Até mesmo algumas posições, veja só, desde a abertura dos negócios, nós tínhamos apenas o setembro do lado negativo. Agora, negociações mistas entre estabilidade até mesmo uma ligeira alta. O mercado está se posicionando diante dessas informações que a gente tem acompanhado no mercado. Uma redução também nas escalas de abate e uma ampliação nas exportações nesse mês de agosto, que já seguem firmes, e também a expectativa de consumo no comércio varejista. O mercado acompanha lá na B3, nesse momento, alta de 0,08% para o agosto a R$ 238,20, o setembro a R$ 239,20, a estabilidade, outubro a R$ 244,95, alta de 0,12%, novembro R$ 246,30, também é estável. O indicador ontem, CPEA, bateu alta de 0,13% a 234,70. Hoje, 10 praças entre as 32 pesquisadas pelo Scott em alta, aí só apenas algumas referências. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 223,50 por arroba a prazo, já descontado. Acre, 172,50 também a prazo. Espírito Santo, 212. Rio de Janeiro, a média do a prazo a 221,50. Na próxima tela, mais 4 praças de comercialização, mostrando que ao norte de Minas Gerais, arroba a R$ 213, enquanto ao sul, 207 também por arroba a prazo. Goiânia, 216,50, região sul de Goiás, 219,50. Bom, e antes de falarmos sobre o mercado, a participação de Iberville Neto, olha só essa manchete que nós temos, que vai de encontro exatamente com o balanço, com o comentário do Iberville Neto, mostrando que o Brasil, as exportações de carne bovina bateram novo recorde no volume exportado no mês de julho, com 267.668 toneladas, com faturamento médio de 1 bilhão. 146 milhões de dólares. E é certo que desde o início do ano nós temos falado aqui que as exportações iriam bater recordes mês a mês. Portanto, julho bateu recorde, agosto deve ser um novo recorde das exportações. É lógico que a pressão aí diante dessa situação exercida pelos países compradores é de tentar pagar menos pela tonelada da carne exportada. E é sobre esse assunto que Iberville Neto comenta conosco hoje o mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o cenário segue positivo no mercado do boi gordo. Temos observado programações de abate mais enxutas, mesmo em São Paulo, tá? Isso é importante. Claro que São Paulo, pelas estratégias que muitas vezes a indústria tem de parcerias e de animais próprios, é um estado no qual as escalas têm se mantido mais confortáveis para algumas indústrias, mas nós também temos indústrias com programações bem justas, então isso tem feito com que o mercado evolua mesmo em São Paulo, que vinha sendo um mercado mais lateralizado. A gente está falando aí de preços acontecendo um pouco acima do que vinha sendo observado, os 235 um pouco mais frequentes do que vinha sendo observado, tá? E nas demais praças o cenário segue firme também, segue com preços evoluindo, um dia numa praça, um dia em outra. E a cara do mercado, outro ponto aqui que nós trouxemos para ajudar a desenhar essa cara do mercado, é uma variação importante. Quando a gente considera a variação em 12 meses, ou seja, agosto de 24 versus agosto de 23, a gente tem um preço parcial aqui 5,8% maior. É a primeira evolução nominal em 12 meses em 21 meses, tá? Então, aí alguém pode ponderar, mas agosto do ano passado a gente estava no fundo do poço. Exatamente, agosto do ano passado a gente estava no fundo do poço. Mas quando a gente compara o que aconteceu em meados do ano passado com 2022, em 2022 a gente estava próximo dos picos de preços. Então sempre existe alguma justificativa para essas oscilações. Agora, depois de 21 meses, o mercado trabalhar no positivo em relação ao histórico de 12 meses, é um ponto aqui interessante para ser destacado e que a gente tem que acompanhar. Na nossa expectativa, essa deve ser a tendência para os próximos meses, talvez até anos. Sempre evolução do ponto de vista nominal, tá? O que, no caso, como a base foi agosto do ano passado, não é grande coisa, mas a nossa expectativa é que siga nessa toada adiante. Um abraço e até mais.
Bom, só para poder complementar as informações de todas as proteínas, carne bovina, carne suína, carne de frango, todas seguem com patamares superiores às exportações no mesmo período do ano passado, isso é fato. É lógico que com relação à carne de frango, houve aí um impacto no volume exportado em função daquela doença de Newcastle, que já foi descartada, só falta agora as autoridades chinesas levantarem esse embargo. As exportações de carne suína no mês de julho tiveram um total de 26% superior ao do mesmo período do ano passado. Recordes atrás de recordes para as exportações de proteínas produzidas aqui no Brasil. Proteínas animais. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Bons números. Boa tarde para você. João Batista está aí ainda? Estou assim, impressionado com a dificuldade que os produtores brasileiros têm para se safar dessa pressão do financeiro. A gente fica falando aqui muito para os produtores, olha, você tem que travar, tem que fazer travas em Chicago, travas na B3, ou ir ao banco e fazer NDFs. O meu compadre Juliano Dorigon, lá de Corbélia, no Paraná, está tentando desesperadamente fazer uma NDF, né? Que é um jeito de você travar o preço em dólar das suas sacas. Aí o Juliano está no desespero, né? Virou um dilema para ele. Não consegue fazer, o gerente não conhece, não sabe fazer uma NDF. E com isso, ele já perdeu, está dizendo aqui, 20 centavos. Olha, fizemos um cálculo, o Belinello fez um cálculo. 20 centavos por saca, se ele tem 10 mil sacas para travar, ele já perdeu 48 mil reais. Só porque não conseguiu travar o melhor momento do dólar em NDF, lá porque o gerente não sabe que negócio é esse. Essa é uma dificuldade, viu, Karina? Meu Brasil está dessa forma e a gente só perde. Infelizmente, João Batista. Aprender sempre, né? Aproveitar as informações que o Belinello nos passa todos os dias e as demais informações também do Tempo e Dinheiro. Obrigada, João. Boa tarde para você, viu? Boa tarde, vamos em frente, sem desistir, sem se entregar para os homens, como dizem os gaúchos. Vamos em frente, viva o Brasil, Karina e Sérgio Braga. Vamos em frente, viva o Brasil. A gente volta amanhã. Boa tarde para você. Tchau, tchau.